A você ligado na TVI, está entrando no ar o nosso TVI News, segunda edição. Eu sou o Joab Paiva e estarei com você aqui trazendo muita informação de tudo que acontece na nossa região sul-baiana, bem como nas demais regiões da Bahia e fatos relevantes do Brasil e do mundo. Quero iniciar aqui agradecendo mais uma vez a audiência de cada um de vocês que nos acompanham pela Ultra TVC, canal 24.2 no nosso eixo Itabuna-Ilhéus. Muito obrigado por essa audiência comprovada nos quatro cantos, não só aqui de Itabuna, mas de toda a nossa região. E a você também que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/TVI Oficial. Nós também queremos agradecer e dizer que se você ainda não é inscrito, aperte então o botão de inscrição aí e venha acompanhar a nossa programação, que é uma programação diversificada, uma programação que sempre gosto de dizer aqui, com muito também entretenimento, bem-estar e área esportiva e também 5 horas de jornalismo. Nós temos aqui 5 horas de jornalismo ao vivo para você diariamente, né? Sem falar nos outros programas que traz muita informação para você, nosso telespectador, tá certo? Lembrando, você também pode nos acompanhar através do nosso perfil no Instagram, os bastidores, tudo o que acontece por aqui, @TVI Play Oficial, hein? @TVI Play Oficial, nos segue lá por lá também e fique por dentro de toda a nossa programação. Se preferir, o nosso site, o www.tviplay.com.br, você acompanha lá também notícias do Brasil e do mundo, uma parceria com o Jornal à Tarde, juntamente também com a nossa programação ao vivo, tá certo? Ou seja, essas são as diversas plataformas que você pode utilizar para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na nossa programação da nossa TVI. E vamos então aos destaques do dia de hoje. Hoje não diferente dos demais dias, muita informação aqui para você. Lembrando que hoje nós teremos lá o direto do plenário da Câmara de Vereadores. Eu estive por lá, daqui a pouco você irá acompanhar aqui o que aconteceu no plenário lá da Câmara de Vereadores de Itabuna. A temperatura subiu, gente. Ontem eu mostrei aqui para vocês alguns vereadores que tiveram o início de um desentendimento e logo depois eu trouxe para mostrei aqui e hoje, melhor dizendo, eu estou trazendo aqui para vocês o posicionamento desses vereadores. Tanto o vereador Danilo Freitas e o vereador Ronaldão, que vocês viram nas imagens ontem, vão falar aqui com a nossa reportagem. Daqui a pouco vocês não podem perder, diretamente da Câmara de Vereadores aqui da cidade de Itabuna, direto do plenário, hein? Vamos então agora sim aos destaques do dia de hoje. Desemprego, o Brasil atinge uma marca histórica neste ano de 2025 relacionado ao desemprego, hein? Infelizmente, a crescente aí na cidade de Jequié da violência. 2 homens morrem em confronto com a PM realizando operações por lá e 2 homens acabaram tombando mortos. Vamos falar também de um pastor que foi preso, acusado de abusar de fiéis durante campanhas de libertação. Que absurdo, hein? Esse suposto pastor acabou sendo preso durante uma chamada campanha de libertação. Ele acabou abusando aí de fiéis. A polícia acabou prendendo este cidadão, hein? Olha, falaremos também sobre um morador que foi agredido e teve a sua moto incendiada durante um protesto que aconteceu na BA 549, mais precisamente na cidade de Ipiaú, tá certo? É outro destaque que nós falaremos aqui. Falaremos também do ex-delegado-geral da Polícia Civil da cidade de São Paulo, e que foi executado em emboscada lá na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo, hein? Daqui a pouco essa informação, ex-delegado-geral, gente, da Polícia Civil do maior estado do Brasil no que diz respeito à questão econômica, no que diz respeito à questão habitacional, populacional, melhor dizendo. Falaremos sobre este assunto. Olha, o DPT aqui do nosso estado da Bahia informa que os laudos do caso das 3 mulheres em Ilhéus ainda estão em andamento, né? Isso aí, logicamente, todo mundo já sabe que está em andamento, mas o DPT, ele faz questão de afirmar que ainda estão em andamento. Por quê? Porque, de fato, existem muitas especulações e daqui a pouquinho, assim como você já está acostumado aqui com o nosso jornalismo, nós estaremos trazendo, de fato, da fonte, o que, de fato, aconteceu aqui
com o que está acontecendo, melhor dizendo, com este caso aqui na cidade de Ilhéus, tá certo? Daqui a pouquinho o esclarecimento relacionado a essa questão, tá bom? Olha, nós vamos a um rápido break e já nós voltamos com muito mais informações para vocês, essas e muito mais, eu tenho certeza que você não vai perder por esperar por aí. Eu vou e volto já já. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, com muita informação para você, hein? Informação passa primeiro por aqui e nós já vamos começar o nosso programa falando aqui da nossa primeira informação, com a informação não muito legal relacionada à questão do desemprego, né? O nosso país atingiu uma marca histórica neste ano de 2025 relacionada a essa questão do desemprego, né? O número de pessoas sem emprego chegou a cerca de 6,11 milhões. Essa taxa de desemprego aí no Brasil alcançou este recuo de 5,6% nesse trimestre que acabou se encerrando agora em julho deste ano, né? De acordo aí com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE. Este é o percentual mais baixo da série histórica, vale a pena dizer. Na verdade, eu disse aqui que era uma notícia ruim, mas o índice é o contrário, né, meu amigo Ivan? O índice é o contrário, é o mais baixo da história.
É o mais baixo da história, segundo essa informação aí, né? O PNAD, que continua, é uma pesquisa nacional de amostras de domicílio, né? Vem fazendo aí registros desde o ano de 2012. E no trimestre anterior, vale a pena dizer, que terminou aí em abril, a taxa era de 6,6%. Né? Já no ano passado, considerando o mesmo recorde de tempo, a taxa era de 6,9%. Né? Lembrando que a desocupação afeta cerca de 6,11 milhões de brasileiros no trimestre, estudando aí, né? Segundo informações do que foi estudado. O resultado, então, demonstra uma queda de cerca de 14,2%, ou seja, cerca de 1 milhão de pessoas, né? Quando comparado aí ao trimestre anterior, que era de 16% a menos, né? 1,2 milhões por cento, né? Por cento não, de pessoas, melhor dizendo, desculpem aí, quando então comparado com o ano passado. O número de pessoas ocupadas também bate recorde, viu? O nível de ocupação, que corresponde aí ao percentual de pessoas ocupadas na população em idade para trabalhar, segue em patamar recorde de 58,8%, né, que representa aí cerca de 102,4 milhões de pessoas, milhões de brasileiros aí com ocupação. Já o número de pessoas com carteira assinada totalizou 39,1 milhões, um maior volume desde o ano de 2012. Uma excelente notícia aí para você, que brasileiros e brasileiras, tá certo? Então, tá aí esta informação. Se tratando da questão dos trabalhadores informais, minha gente, a questão também da taxa de trabalhadores informais apresentou aí um recuo para 37,8% em julho, né? Tal porcentagem é levemente menor quando comparada ao trimestre anterior, que marcou 38%. Se falando dos autônomos, a taxa de trabalhadores por conta própria também apresentou aí uma marca recorde, com a alta de 1,9% no trimestre e 4,2% ao ano. Lembrando que o salário brasileiro, o rendimento médio habitual aí dos trabalhadores, foi de 3.484, né? Esse valor representa um avanço de 1,3% no trimestre e 3,8% ao ano. O salário médio também é um tópico que está entre valores recordes, né? Sendo esse o valor mais alto da série histórica da PNAD, o PNAD, né? Que mede aí, volto a dizer, o PNAD é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, tá certo? Então tá aí esta informação, o menor número relacionado à questão do desemprego desde o ano de 2012. É uma informação que nós trazemos aqui agora para vocês, tá bom? Informação a nível nacional. Mas vamos continuando por aqui, meu amigo Cássio, vem comigo, porque dessa vez nós vamos falar, daqui a pouco você vem para cá, né? Porque agora nós vamos falar sobre uma operação que aconteceu na cidade de Jequié. Isso mesmo, a operação que aconteceu na cidade de Jequié, que acabou então aí tendo 2 homens que acabaram morrendo, hein? Acabaram tombando morto em confronto com a polícia na cidade de Jequié, hein? Esses 2 homens morreram em confronto aí com a polícia militar na tarde do dia de ontem, da segunda-feira, dia 15, no município do sudoeste baiano, durante a operação Sentinela do Sol, hein? Deflagrada aí pela polícia militar. Segundo a própria polícia, ambos eram considerados de alta periculosidade, hein? Saíram de circulação aí esses bandidos de alta periculosidade. De acordo com informações da corporação, equipes estavam realizando então rondas quando receberam denúncias sobre indivíduos armados circulando no bairro conhecido como Cachoeirinha. Ao chegar lá no local, os policiais então foram recebidos a tiros por um grupo de criminosos, hein? Na revide, 2 suspeitos então foram baleados. Eles chegaram a ser então socorridos lá para o Hospital Geral Prado Valadares, na mesma cidade de Jequié, mas não resistiram. Os demais integrantes, então, conseguiram escapar ilesos, né? 2 acabaram tomando mortos, mas os demais conseguiram escapar ilesos. Lembrando que na ação foram, então, apreendidos 2 revólveres calibre 38, diversas munições deflagradas e intactas,
uma bucha de maconha, além de 59 porções de cocaína, 7 celulares, um radiocomunicador HT, carregadores de HT e uma pistola calibre 380, além também de 2 mochilas que estavam lá no local. Lembrando que a Polícia Civil também foi acionada e acabou expedindo as guias para os exames periciais, né, como é de praxe aí. O caso segue sob investigação da própria Polícia Civil, que também vai fazendo o seu papel. Mas o fato é, a polícia não tem parado, a polícia tem feito o seu papel, trazendo operações para principalmente nas localidades onde, de fato, há aí um alto índice de violência. Jequié, infelizmente, tem pontuado como uma das cidades com alto índice de violência, lamentavelmente, mas a polícia tem feito o seu papel. Qual é o papel da polícia? O papel exatamente de coibir esses crimes, o papel exatamente de frear essa alta na violência, essa alta nos crimes, principalmente nos crimes com morte. Jequié, infelizmente, aquela região toda, na verdade, né? Jequié, ali a cidade de Ipiaú, que também faz parte daquela região, tem se notado ali um crescimento muito grande. Chegamos ao ponto de termos uma morte por dia. Eu noticiei aqui na semana passada. Então, lamentavelmente, né, nós não estamos aqui comemorando morte de ninguém, mas lamentavelmente dois criminosos acabaram tombando mortos. Nós sabemos que nós devemos ser aqui legalistas, né? A polícia poderia prender, mas nós sabemos também que, por outro lado, no momento em que eles revidam contra os policiais, eles dão aí a legalidade para que aconteçam situações como essa. E aí foram contra os soldados da Polícia Militar, acabaram recebendo chumbo grosso, isso é verdade, e tombando mortos. Então tá aí essa informação, 2 criminosos considerados de alta periculosidade estão fora de circulação aí na região, na cidade de Jequié, tá certo? Olha, coloca por gentileza aí as imagens da Câmara de Vereadores, meu amigo Cássio. Hoje eu estive lá na Câmara de Vereadores. Daqui a pouquinho você vê aí os vereadores fazendo o trabalho, né? Daqui a pouquinho nós vamos estar mostrando aí o que aconteceu por lá. Nós tivemos votação de um requerimento, o vereador Danilo Freitas fez um requerimento aí pedindo o levantamento de documentos que diz respeito à questão que subsidia, na verdade, o aumento da passagem do transporte público em Itabuna. Porém, esse requerimento não foi aprovado pela Casa, não foi aprovado pelo plenário. E aí nós vamos falar daqui a pouco, nós conversamos com o próprio Danilo, conversamos também com o líder do governo na Casa, que é o vereador Ronaldão, né, que inclusive orientou os pares para votar não para esse requerimento. Ele vai falar o porquê ele orientou, né, bem como também outras repercussões. Houve aí também a votação de títulos de utilidade pública, né? A associação Bom Pastor, Bom Pastor não, Bom Samaritano, lá do Padre Tony, daquela região lá do Nova Itabuna, também recebeu o título de cidadania de utilidade pública aqui do município. O Padre Tony esteve por lá, agradeceu, né? Nós temos essas imagens aí também, daqui a pouquinho nós vamos mostrar, e bem como também homenagem póstuma aí a um grande líder aqui na cidade de Itabuna, um grande líder religioso, centenário líder, o pastor Apolônio de Brito. Isso mesmo, uma das ruas ali do bairro, aquele bairro próximo ali do centro, bairro Banco Raso, né? Que era onde de fato o pastor Apolônio morava ali, constituiu família, constituiu uma das igrejas. Ele que é um grande líder religioso, ganhará o nome de uma das ruas ali, aquela rua que se chamava Beira Rio, acredito uma das ruas principais ali do bairro Banco Raso, se chamará Rua Apolônio Brito. Grande homenagem. Nós conversamos também com o vereador propositor, o vereador Zói. Então daqui a pouquinho nós vamos mostrar aí todas essas informações lá da Câmara de Vereadores, diretamente do plenário da Câmara, diretamente do plenário do Legislativo itabunense, tá certo? Mas agora nós vamos falar de um caso terrível, minha gente. Isso mesmo, esse caso terrível. Este homem chamado de pastor, que na verdade nem todos que estão ali dizendo que são pastores são de fato pastores, não estão pastoreando as ovelhas, né? Mas o fato é que esse homem aí, identificado como um pastor evangélico, foi preso, acusado de abusar de fiéis durante uma suposta campanha de libertação, né? Você vê a imagem aí desse cidadão, desse fora da lei, né? Ele é denominado de pastor evangélico, de 44 anos. Ele foi preso na manhã de ontem,
Como eu disse, qual é a acusação contra esse homem? A acusação de abuso sexual, né, contra mulheres durante exatamente encontros religiosos lá no município de Mata de São João, ali na região metropolitana de Salvador, hein? De acordo com a Polícia Civil, o líder religioso, ele se apresentava da posição de autoridade espiritual para induzir e constranger as fiéis. A prática de atos sexuais que eram apresentados como parte de supostos rituais de purificação, né, acabou sendo descoberta então, hein? Os depoimentos das vítimas apontam um padrão de manipulação psicológica e também espiritual, né? Segundo as investigações, o pastor então utilizava a vulnerabilidade emocional das fiéis e o respeito atribuído ao cargo religioso para convencer aí as mulheres a manter sigilo sobre os encontros que eram descritos como campanha de libertação. Sinceramente, que falta de vergonha, viu, gente? Que falta de vergonha. Olha, esse tipo de crime fere profundamente a dignidade das vítimas, porque envolve não apenas a violência sexual, mas também a manipulação psicológica e também espiritual, né? A prisão preventiva é fundamental para resguardar a integridade das mulheres, já que ele já se demonstrou que não tem pudor, né? Um cidadão como esse não tem pudor, então, de fato, a prisão preventiva dele se faz necessária neste caso, tanto para resguardar a integridade física dessas mulheres, como também para garantir o andamento aí das investigações, hein? Ainda segundo a própria polícia, o acusado já respondia a outro inquérito também por estupro. Ele foi então localizado na cidade de Valença, para quem sabe Valença aqui no nosso Baixo Sul da Bahia, né? E foi submetido logicamente a exames legais, como de praxe aí, e permanece custodiado à disposição da justiça. Ele já não era mais localizado lá em Mata de São João, já estava aqui em Valença, no nosso Baixo Sul. Tá vendo aí essa situação? Ou seja, um verdadeiro 171, um verdadeiro falso profeta. E na verdade falaram que o seguinte: existem vários falsos profetas que estão utilizando o título de pastor para poder se apoderar, para poder praticar os abusos, o que é um absurdo. E aí, como ele vivia? Segundo a informação, era o seguinte: ele se utilizava, né, da autoridade religiosa para poder se aproximar daquelas vítimas e falar: olha, agora nós vamos praticar aqui um ato de purificação, uma purificação espiritual. Que não era purificação espiritual coisa nenhuma. Na verdade, era abuso sexual. Um absurdo, gente. Um absurdo. Uma coisa eu tenho certeza: ele já foi preso aí pela justiça humana, porém da justiça de Deus ele não escapa. Utilizando o nome de Deus, utilizando as coisas de Deus, para poder praticar crimes terríveis. E não foi apenas uma mulher, não. Foram várias, segundo as informações aqui que nós trazemos aqui para vocês. Tá certo? Então, que ele continue por muitos e muitos anos de trás das grades, que é onde ele merece estar, pensando aí no que ele fez. Pensando exatamente nesta barbárie que ele praticou contra as fiéis. As mulheres ali frágeis na questão do emocional, muitas vezes precisando de ajuda psicológica, ele acabou com essa situação, agravando ainda mais a situação dessas mulheres que só precisavam de um auxílio espiritual, só precisavam de um auxílio psicológico. Lamentavelmente, viu? Lamentavelmente, essa situação aconteceu aí na nossa região metropolitana de Salvador, mais precisamente na cidade de Mata de São João. Mais uma vez eu gostaria de lembrar, já tinha fugido. Estava aqui no Baixo Sul, na cidade de Valença. Estava aqui no Baixo Sul, na cidade de Valença. Muito bem, Cássio, vamos então agora à Câmara de Vereadores de Itabuna. Como eu disse, hoje estive por lá, conversei com alguns vereadores. Um requerimento pedindo aí documentações relacionadas a esse aumento da passagem foi rejeitado pelo plenário da Câmara. Isso mesmo, esse requerimento foi rejeitado pelo plenário da Câmara. Nós conversamos com o vereador Danilo, que é o vereador propositor, né? Ele foi o vereador propositor
desse requerimento, porém o requerimento foi reprovado, como já disse aqui, inclusive com uma ajuda do próprio líder do governo, que é o vereador Ronaldão. Nós conversamos com ambos. Vamos ver agora o que disseram os vereadores. Primeiro vamos ouvir aí o vereador Danilo. Pode soltar. Bloco Cacau News aqui diretamente do plenário da Câmara de Vereadores e hoje aqui ao lado do vereador Danilo Freitas, ele que fez um pedido de requerimento para poder ter acesso a documentos do transporte público. Esse requerimento não foi aprovado pelos seus colegas. O que o senhor tem a dizer em relação a esta votação do dia de hoje? Felizmente, Joab, Galeguinho, isso é uma prerrogativa do meu mandato, solicitar documentos. Infelizmente, os colegas entendeu que não era viável votar a favor. Você sabe que a grande maioria faz parte da bancada do governo. Já estou acostumado, desde o primeiro mandato meu, que seus documentos que a gente solicita na Câmara não é aprovado, e eu vou levantar a cabeça e continuar guerreando. Minha parte eu estou fazendo. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. Eu apenas faço o meu trabalho. Eu fui eleito e reeleito pelo povo de Itabuna para fiscalizar o governo municipal. E eu vou continuar fazendo o meu trabalho, eu vou colocar requerimento, eu vou cobrar, eu vou, entendeu? As pessoas podem até achar ruim, mas eu vou falar a verdade na plenária, eu não vou abrir mão disso aqui. Eu tenho certeza que até o dia que Deus me deixar aqui, porque aqui existe uma permissão de Deus. Até na Bíblia, a Bíblia é bem clara em dizer que todo homem que faz lei foi constituído por Deus. Eu me apego a isso. A minha vida está na mão de Deus, os meus passos estão na mão de Deus, o meu mandato está na mão de Deus. Infelizmente, a gente fica triste. Claro que a gente coloca um requerimento e queremos que aprove. Mas eu vi aqui hoje uma coisa que eu nunca vi em minha vida na política. Um vereador da base de Augusto falou aqui que colocou um requerimento e foi aprovado. Tem mais de 2 anos e não recebeu os documentos. Você vê o descaso e a imoralidade que esse governo tem feito com Itabuna. Como é que essa casa aprova um requerimento? Quem falou foi o vereador, está gravado. Eu não tenho problema em responder isso aqui. Quem falou foi ele. Ele falou com todas as palavras. Eu coloquei um requerimento na Zona Azul, tem mais de ano e até hoje não recebi o documento. Isso aqui é uma casa de poder. Isso aqui é uma casa de lei. E estão fazendo poucos casos para essa Câmara. Isso aqui não é um puxadinho da prefeitura. Isso aqui não existe 2 presidentes. O presidente dessa casa aqui é Manuel Porfírio. Augusto manda na prefeitura. E o presidente dessa casa deixa muito ciente disso, que ele é o gestor dessa casa. E eu vou comunicar a ele. Eu não vou aceitar o que o vereador falou aqui hoje. Falou com todas as leis, está gravado. Vou solicitar vou documentar, que eu quero a gravação dele falando que o requerimento dele tem mais de ano e ninguém respondeu um vereador. Será que o vereador está aqui só para ter um salário? Para fazer teatro? Para brincar com o sentimento da cidade? Eu não aceito isso. Não sou melhor do que ninguém, tenho toda a humildade do mundo. Se eu errar, vou pedir desculpa. Eu vou pedir desculpa, mas eu não aceito essas coisas. Eu não aceito que essa casa venha virar um puxadinho da prefeitura. Isso aí eu vou cobrar qualquer um, independente de quem for. Sou bem alinhado com o presidente dessa casa, meu amigo, vou procurar ele, vou documentar e vou cobrar. Eu não aceito essas falas aqui. Que Deus abençoe e vamos embora. Então tá aí, né, a fala do vereador Danilo, ele que comentou exatamente o momento da reprovação desse requerimento. Né? Nós também ouvimos o vereador Ronaldão, né? Nós ouvimos o vereador Ronaldão relacionado a essa questão aí do requerimento, ele que é o líder do governo aí na Casa do Povo. E agora nós vamos ouvir o que de fato disse o vereador Ronaldão. Pode rodar. Continuando aqui na Câmara de Vereadores de Itabuna, eu estou aqui ao lado do vereador Ronaldão, ele que é líder do governo aqui na casa, e hoje foi rejeitado pelo plenário um requerimento do vereador Danilo, que gostaria de saber mais sobre documentação relacionada à questão do aumento aí das passagens do ônibus. Enfim, vereador, por que houve essa recomendação pelo voto não deste requerimento? Primeiro, parabéns para vocês por essa grande cobertura que vocês fazem a essa casa toda semana. Olhe bem, já existe o conselho
né, de trânsito desse município, de transporte. Porém, o que você precisa de informação está lá no portal da transparência. Aí muitas vezes o vereador coloca um requerimento e joga para a população que ele está defendendo a população, que é uma maneira de defender a população é essa. Não, muitas vezes quer fazer política de algo que não precisa você fazer política. Se o vereador entrar lá na transparência, ele vai adquirir, chega na casa e vai fazer o discurso dele ou até mesmo está pedindo para suspender o aumento das tarifas de passagem do nosso município. Porém, nós procuramos fazer uma política sem essa politicagem, sem essa sujeira, sem esse jogo rasteiro. Tem que fazer uma política que seja melhor para Itabuna, seja o bem para Itabuna, porque no momento que Itabuna passou a unir, Itabuna cresceu. Prova disso que Itabuna reelegeu. Quantos tentaram reeleição e não conseguiu? Só conseguiu a reeleição o Augusto, não foi pelo trabalho dele, foi a união desta casa. Os vereadores uniram e falaram assim, vamos trabalhar em prol de Itabuna. E eu acho que isso aí vai dar certo, os frutos estão caindo, vamos com calma. Para mim, esse ano que vem aí, ele vai deslanchar no que tem que fazer e nós estamos aqui para apoiar o governo. Ontem circulou nas redes sociais aí uma imagem do senhor juntamente ali com o vereador Danilo. Houve algum desentendimos ali no plenário? O que foi que de fato aconteceu? Não, jamais. Danilo é nosso amigo, saiu do nosso grupo. O que aconteceu foi o seguinte, os moradores da Bananeira vieram até essa casa para uma audiência. Mas acontece que não chegou a informação do governo do estado, nem da federação. O que aconteceu? O presidente ia convidar para ir até o gabinete para dar as devidas explicações. Aí um cidadão pegou o celular e falou para os moradores da Bananeira, chamaram vocês para aqui e estão derrubando a casa de vocês. Aí deu aquele pânico, eu estava falando para Danilo que o rapaz estava agindo de má fé. Porque do jeito que ele falou, do jeito que ele trouxe a notícia para a população que ele transferiu, a população ficou em pânico aí. Não podemos fazer isso com as pessoas. São as pessoas pobres, mas são trabalhadores, são humildes. Estamos aqui para defender eles. Vamos defender eles o que for possível para defender. Já passou do momento de construir a casa deles. Agora, a gente tem que saber também daquele morador se ele deseja a saída do local. Chegou uma senhora aqui que a mãe dela estava completando 84 anos ontem. Ela disse que a mãe dela chegou com 12 anos de idade, está com 84. Pessoas que morreram ali com 90 anos de idade. Nós não podemos, assim, expurgar ele, não. Mas vocês não acham melhor isso aí para outro local, com casa boa, bem tratado? Não, nós queremos ficar aqui. Então isso vai ter muita discussão, muitos panos para manga. Eu acho que o governo tem que tratar com muito carinho. E o povo da Bananeira está na história de Itabuna. Temos que ir com calma para fazer o melhor. Itabuna está se preparando para 2030. E essas políticas públicas têm que começar a funcionar. Agora, começar a funcionar com cuidado. Não precisa você demolir casa de ninguém. É chamar e dizer, olha, nós estamos entregando uma coisa, um conforto maior para a sua família. Então vamos com jeito que vai dar tudo certo. Obrigado. Muito bem, então ouvimos aí agora a fala do vereador Ronaldão. Por um lado, o Danilo está no direito dele de colocar o requerimento, fazendo o papel dele de fiscalização. Por outro lado, o líder do governo na Câmara, o vereador Ronaldão, que acabamos de assistir aí, ele demonstra e diz que o seguinte, já existe um conselho para poder fazer essa revisão. Tá? Então existe aí esse contraponto. O fato é que o povo de Itabuna que vai pagar a conta, né, que é o aumento da passagem daqui a alguns dias, né, o aumento da passagem daqui a alguns dias. Mas vamos dar uma pausa aqui relacionada em relação ao direto do plenário. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais acontecimentos, com votações que foram feitas por lá, conversando com vereadores, porque agora nós vamos ao vivo com o nosso repórter diretamente das ruas da cidade. Está nos chamando aqui o nosso repórter, o Giovanni Lima. Tá certo? O Giovanni Lima já está por aí, já consigo ver imagens aqui de algum ponto da nossa cidade. Ele estará trazendo informação para você, então muita atenção. Muito boa noite, Giovanni. De onde você fala, meu amigo? Muito boa noite, Joab. Boa noite a todos que acompanham aqui o TVI News, segunda edição. Nesse exato momento, aqui na Avenida Princesa Isabel, ao lado aqui desse canteiro de obra, né? De todo esse complexo viário que está sendo construído aqui na Avenida Princesa Isabel, interligando ali a rotatória e depois a Avenida Aziz Maria. Vocês podem acompanhar máquinas e homens trabalhando. Praticamente já escureceu, tudo escuro aqui, já chegando à noite e aqui o serviço não para. A gente vê realmente que todo um trabalho sendo feito aqui ó, nas margens do lado direito aqui da Avenida Princesa Isabel, em direção ao bairro São Caetano, aqui ao lado o Banco Raso. A gente vê que já foi feito todo um trabalho aqui para preparar a base e a subbase, né, de todo esse complexo viário que vai acontecer aqui na Avenida Princesa Isabel. Mais uma caçamba aqui passando com muito material, muito entulho, né, da própria terra que está sendo retirada aqui desse lado da Avenida Princesa Isabel. Colocando um pouco mais à frente, aqui o trabalho não para, percebe que realmente está sendo feito um trabalho de excelência, até porque aqui vai ser uma pista, né,
Então precisa fazer um trabalho de base, subbase, para suportar peso, né, de carros, veículos, caminhões que vão passar aqui nessa via, ao lado da Avenida Princesa Isabel. Percebe que a movimentação aqui nesse exato momento é muito grande na avenida. Então é um trabalho, né? É um projeto que veio para realmente melhorar a mobilidade urbana de toda essa região aqui da cidade de Itabuna, interligando aqui centro da cidade com a Avenida Manuel Chaves, bairro São Caetano, Jardim Primavera, Jaçanã, diversos outros bairros aqui dessa localidade aqui próximo da Avenida Princesa Isabel. Então a gente percebe homens e máquinas trabalhando e aqui não para, Joab. Bem, é isso mesmo. Nós vemos aí o trabalho não tem parado, né? Mas muita atenção, né, Giovanni? Chamar a atenção aí, principalmente das pessoas que transitam por aí, tanto com veículos, nos seus carros, nas suas motos, bem como a pé, porque toda obra exige atenção, né? Nós não queremos aqui também relatar qualquer tipo de acidente. Então, esse é o papel nosso como imprensa, de estar sempre relatando. E eu quero aqui também parabenizar a ação do município. Eu acredito que nunca foi feita uma ação desse porte nesta avenida aí, né? É a primeira vez uma ação desse porte que eu tenho certeza que dará uma nova cara para esta avenida, que é a Avenida Princesa Isabel. O que tem que ser dito, o certo nós temos que dizer aqui, independente, eu costumo dizer, viu, Giovanni, de se você gosta do prefeito ou se não gosta do prefeito, se é A ou se é B, se é azul, se é vermelho, mas nós temos que falar aqui porque de fato é uma obra que vai melhorar e muito a questão da circulação dos veículos, né, a questão viária aqui no nosso município. Nós sabemos que aí, né, teremos as marginais, né, e é expresso. Para quem vai na capital sabe muito bem como é isso. Né? Aí seria onde está o passando das máquinas aí, são as marginais, não é isso, Giovanni? Exatamente, Joab. É essa que nós já conhecemos aí. Isso. Né? Mais à frente aí, nós teremos o viaduto, não é isso? Você está no sentido oposto? Exatamente. Esse viaduto vai estar interligando ali a Avenida Aziz Maron, passando aqui pelo a rotatória do São Caetano, já chegando aqui essa margem que está sendo construída, essa nova pista, essa nova avenida aqui ao lado da Avenida Princesa Isabel. Aqui no outro lado, ali está sendo feito todo um trabalho de galeria, né? Aí onde era ali a ciclovia, na margem esquerda da Avenida Princesa Isabel, sentido bairro São Caetano, também tem obras naquele lado. Como você bem falou agora há pouco, muita atenção, muito cuidado, né? É um canteiro de obra. Você vê que tem todo um trabalho, Joab, de sinalização. Você vê que tem proteção, que tem rede de proteção para que os pedestres não avançam aqui para o canteiro de obra, né? Até porque tem máquinas e homens trabalhando aqui. A gente pede também a colaboração dos motoristas, né? Condutores de motocicleta, ciclistas também, já até porque as duas vias não tem mais ciclovia, então os ciclistas acabam passando pela calçada. Você vê que agora há pouco passou um ciclista pela calçada, dividindo o espaço com os pedestres para poder fugir aqui desse horário de pico, que é na Avenida Princesa Isabel. Itabuna precisa, sim, de trabalhos como esse, projetos como esse, que a nossa cidade está crescendo, está evoluindo, a cidade está realmente... Quem foi embora de Itabuna, passou alguns anos fora, né? Se retornar daqui mais uns 2 anos, vai ver uma outra cidade de Itabuna, pode ter certeza disso. A gente percebe pelas nossas praças, a nossa Beira-Rio, a nova orla da Beira-Rio, agora aqui todo esse complexo viário aqui na Avenida Princesa Isabel, tem também todo aquele projeto da orla da Beira-Rio, saindo aqui da Câmara de Vereadores até a BA 649, a construção da ponte também, tudo isso vai ajudar, sim, Joab, na mobilidade urbana do nosso município. Com certeza, Giovanni. E isso, volto a dizer aí, em relacionado à questão da segurança. Eu quero bater nessa tecla aí relacionada à questão da segurança nesta localidade. Nós estamos vendo aí que as pessoas estão passando pelo passeio e, logicamente, né, e na rua os carros passam até em uma certa velocidade. Então, eu gostaria aqui de chamar a atenção, inclusive, dos condutores de veículo, para que reduzam, de fato, a velocidade nesse trecho. Né? Porque alguém pode desequilibrar, pode cair aí, enfim, né? Não é o que nós queremos, mas tomar todo cuidado. Deixa eu perguntar uma situação aqui, Giovanni, não sei se você tem essa informação por aí, relacionada à questão desse projeto. No projeto, nós sabemos que nós tínhamos aí ciclovias também, né? No projeto engloba a criação de novas ciclovias também?
Vai ter também, sim, Joab, nova ciclovia aqui nessa Avenida Princesa Isabel, ao lado aqui dessas duas novas pistas, né? Tanto do lado esquerdo como do lado direito. Era realmente um pedido aqui da sociedade, das pessoas que utilizam bicicleta, que as duas ciclovias aqui realmente estavam numa situação que não tinha mais condições de trafegar, principalmente no momento de chuva, que essa ciclovia que passava aqui ao lado, ó, dessa obra, quando chovia, virava um lago. Tanto aqui quanto no outro lado também ficava tudo alagado. Então não tinha condições dos ciclistas passar de bicicleta nos dois lados da ciclovia quando era época de chuva. Realmente era muito difícil. Agora, com esse projeto, com todo esse complexo viário, com certeza os ciclistas vão estar muito felizes que vai ter uma nova ciclovia com condições realmente de uso, para que eles possam passar, né, trafegar com sua bicicleta com mais segurança. A gente sabe que é uma mobilidade que está cada vez mais crescendo aqui no nosso município, nessa prática do ciclismo. Então a cidade também tem que crescer junto, né, com esse potencial de crescimento, porque o ciclismo ajuda muito. Quem não quer andar de ônibus, de Uber, de andar de aplicativo, é uma boa forma, né, de praticar exercício e também ir para o seu local de trabalho. Então você precisa de vias com segurança. Vê que as pessoas estão aqui passando, ó, de bicicleta por cima da calçada por conta dessa obra, né, dividindo espaço com os pedestres. Então isso tudo vai ajudar também na segurança, principalmente dos ciclistas. Maravilha. Tô vendo aí as máquinas ainda trabalhando, né? Já estamos em 6 horas e às 18 horas e 15 minutos, né? 6 horas da noite. E os trabalhos estão aí se estendendo, né? Ou seja, significa dizer que estão a todo vapor. Isso é bom. É um trabalho realmente que está sendo bastante acelerado para que possa entregar logo essa obra. É uma obra que tem um prazo de 13 meses, né, para conclusão. É uma obra de cerca de valor de 15 milhões de reais, quase 15 milhões de reais, toda essa obra aqui, tanto das vias como também do viaduto. Então é muito dinheiro investido e tem que ser acelerado, porque tem um prazo de 13 meses para entregar todo esse complexo viário aqui na Avenida Princesa Isabel. Então a população, só até agradecer, realmente a gente percebe que Itabuna está mudando, né? Vem em quatro cantos da cidade, obras para tudo que é lado, tem projeto também ali para a BR-415, ampliação ali, a duplicação da BR-415, também a duplicação da BR-101 também, até aqui próximo da Avenida Manuel Chaves. Então, cada dia mais está crescendo a nossa cidade e precisa evoluir sim, para que tenha uma boa mobilidade urbana em todo o nosso município, Joab. Muito bem, de fato nós vemos a importância dessas intervenções no que diz respeito principalmente à questão viária do nosso município. Lembrando que essas obras, elas estão sendo executadas por conta, são frutos daquele empréstimo, não é isso? Lá do Fomplata, também com o Banco do Brasil, são frutos exatamente desses empréstimos, viu gente? Agora, Giovanni, você me falou aí 13 meses, né? Ou seja, 1 ano e 1 mês. Para a construção de toda essa área aí das marginais e também do viaduto. Já inclui o viaduto ou o viaduto é uma outra etapa, é uma outra obra? Esses 13 meses também serve... o viaduto para ser tudo entregue, exatamente. Tanto aqui o complexo viário como o viaduto é um prazo de 13 meses. Claro que a gente sabe, Joab, que pode ter os imprevistos, né? A questão também do tempo, né? Isso atrapalha na época de chuva, aqui na nossa região chove muito, então isso pode atrapalhar realmente, pode se alongar um pouco mais esse prazo aí, mas o tempo estimado é de 13 meses. Claro que eu falei, questão de tempo, no mau tempo, você pode alterar esse prazo, talvez para um pouco mais. Mas a previsão é de 13 meses, 1 ano e 1 mês, para entregar todo esse complexo viário aqui na Avenida Princesa Isabel. Você percebe que as máquinas não param, a equipe aqui não para, começa desde cedo, às vezes vira aqui à noite, para realmente acelerar. Aproveitar, Joab, que o tempo não está para chuva, é o momento bom agora de fazer esse tipo de trabalho, né? Porque quando chega a época de chuva, trovoadas, que geralmente é no mês de novembro, dezembro, aí sim, a obra para, pode ficar aí dias, meses, né? Sem poder retornar a obra por conta do mau tempo. Então, o momento é bom agora para a questão de obras como essa, né? De estrutura, de asfalto, construção da nova ponte, também ali que liga o bairro Conceição, a Avenida Amélia Amado. Então é um momento agora que tem que acelerar, aproveitar que o tempo está bom para esse tipo de projeto, esse tipo de obra, Joab.
Eu iria até falar também sobre a nova ponte, que tem a ver com as obras aí do empréstimo, né? O prazo da nova ponte também é desses 13 meses ou temos um novo prazo para a questão das praças? Ou das praças não, da ponte, né? Que liga a Avenida Amélia Amado ao bairro da Conceição, já que você tocou no assunto aí, meu amigo. Jovem, não te ouvi muito bem agora, Jovem, porque o barulho tá um pouco alto aqui, não cabe se escutando. A pergunta é o seguinte, essa questão da ponte, né? A ponte, nós temos um prazo também para essa questão da ponte, ou é o mesmo prazo para toda a obra, né? Tanto do viaduto, a questão das marginais e a ponte? A ponte é separada, é um prazo realmente separado do prazo dessa obra, desse projeto. O projeto da ponte é um, o projeto aqui da Avenida Princesa Isabel é outro, todo esse complexo viário, né? Então, eu não sei exatamente qual seria o prazo para a construção da ponte, mas acredito que não seja mais de que um ano também não, né? Mas aqui são 13 meses, lá com certeza é um outro prazo, e com certeza daqui a 1 ano e meio, no máximo 2 anos, a gente vai ver tudo isso aqui pronto, sendo entregue para a população de Itabuna, né? Para que tenha ali a melhor mobilidade humana, o melhor tráfego aqui na nossa cidade, que Itabuna não suporta mais a quantidade de veículos que tem em Itabuna. É carro, é caminhão, é ônibus, é moto, é bicicleta. Então, precisa crescer também. A cidade está crescendo e tem que melhorar, com certeza, a mobilidade urbana. Então, esse projeto veio para realmente melhorar toda essa situação, Joab. Muito bem, então recapitulando aí, muita atenção você que transita principalmente pela Avenida Princesa Isabel, a principal avenida do bairro São Caetano, que liga o centro da cidade ao bairro São Caetano. Para quem não é de Itabuna, o bairro São Caetano é um dos bairros mais movimentados, um dos maiores bairros da cidade de Itabuna, com comércio pujante. Mas você que transita por aí, mais uma vez eu gostaria de chamar a sua atenção. Até porque as imagens estão mostrando, inclusive, aí agora, o cidadão está passando de bicicleta bem próximo, né, dos carros. E ali divide espaço, bicicleta com os pedestres e também, logicamente, com os veículos. Então, mais uma vez, recapitulando, chamar a atenção aí, muita atenção nesse trecho, viu, gente? E espero que nós, em breve, dentro desse prazo, né, nós possamos aqui estar apresentando a vocês, a população de Itabuna, a entrega desta obra, que com certeza, como você bem falou, Giovanni, é muito importante para toda a nossa população de Itabuna, população essa que merece. População essa que merece, de fato, intervenções como essa. E aqui eu queria fazer um acordo contigo, viu, Giovanni? Para que a gente faça visitas aí nas outras obras, nos próximos dias, né? Visitas aí lá na feira do São Caetano, que é muito falada, eu não sei se continua, né? Na feira do bairro Califórnia, bem como também na ponte que nós acabamos de citar. Podemos fazer esse acordo aí, desses encontros? Com certeza, com certeza. Vamos fazer uma apanhada dessas obras aqui da nossa cidade para trazer em tempo real o que está acontecendo, o andamento dessas obras, que é muito importante a população ficar ciente, né, de como está esse andamento, qual o prazo de cada obra para ser entregue aqui em Itabuna, que nós possamos cobrar, é claro, né? Porque a obra às vezes atrasa um pouquinho, a Feira de São Caetano mesmo já está já há um bom tempo ali, a população é ansiosa para que seja logo entregue aqui aos feirantes. Então nós vamos trazer assim, essa semana imagens de diversas obras, né, que estão para ser entregue. Tem obras também, Joab, que estão paradas aqui na nossa cidade, começou, parou e não teve a continuidade. Então vamos trazer toda essa situação durante essa semana para o nosso público aqui, que está sempre ligadinho na TVI News, segunda edição. Isso, viu, Giovanni? E dizer que a qualquer momento, qualquer informação que você tiver, pode nos acionar aí, que nós lhe colocaremos no ar, logicamente, porque você, como sempre, em cima da notícia. Muito obrigado e, se Deus permitir, amanhã você volta com a gente. Com certeza. Muito obrigado a você, Joab. Boa noite a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Muito bem, então vamos continuando por aqui. O Giovanni Lima, como sempre, trazendo informações das ruas da cidade, mostrando aí as obras do complexo viário aqui do nosso município de Itabuna. Vem comigo, Cássio, porque nós vamos continuar agora falando da Câmara de Vereadores, os trabalhos por lá, né? Os trabalhos aí na Câmara de Vereadores. Desta vez, nós já falamos aí do requerimento relacionado à questão do levantamento de dados, né? Porque o que existe? Eu vou deixar aqui bem claro para a população de Itabuna.
existe aí um aumento da passagem que dentro de alguns dias estará em vigor, mas para que haja um aumento de passagem do transporte público, dos ônibus, do coletivo, deve haver um estudo, né, um estudo feito através de planilhas e que deve ser também aprovado pelo Conselho Municipal do Trânsito. O fato é que o vereador Danilo Freitas, do União Brasil, dentro da sua prerrogativa de vereador, requereu, né, preparou um requerimento pedindo que os documentos que comprovem a necessidade desse aumento fossem, então, encaminhados para casa, para que a casa pudesse estudar e, de fato, comprovar a necessidade desse aumento. Segundo o vereador, ele não conseguiu ter acesso a esses documentos. Aí, como vocês viram, o vereador da situação, o líder da situação na casa, que é o vereador Ronaldão, já disse o seguinte: se existe um conselho, nós não precisamos aqui votar a favor desse requerimento. Basta o vereador, né, procurar no portal da transparência, nos devidos documentos. Ou seja, por um lado, o vereador requer, por outro, os vereadores acreditam que apenas essa questão do conselho já basta, segundo informações dos próprios, né? Nós vimos aí a fala dos dois. E eu queria ressaltar também aqui a fala relacionada à questão de ontem. Nós mostramos, inclusive, aqui ontem, um início de desentendimento à lei dos vereadores. O vereador Ronaldão comentou, né? Disse que, de fato, não existe aí briga nenhuma com o vereador. O que ele queria dizer era o seguinte, que não poderia ser colocada a casa contra o povo que ali estava, que ele reconhece a importância do povo da Bananeira. Né? Ficou bem esclarecido em relação a essa questão ali da Bananeira, que nós também estamos acompanhando de perto, viu, gente? Nós estamos acompanhando de perto. O progresso é importante, mas as pessoas precisam ter moradia digna. Nós não podemos chegar ali e tirar as pessoas, né, sem um diálogo, sem explicar, até porque também é uma questão cultural, já estão ali há muitos anos, né? E é necessário, urgente, é uma questão urgente de Itabuna hoje, essa questão da moradia, principalmente para aqueles moradores ali da rua chamada Bananeira, tá certo? Nós temos também os moradores da Rua de Palha, né? Eu quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Gilvan da Rua de Palha, bem como a todas as lideranças ali, enfim, que também estão nessa luta. Perderam as suas casas, não receberam até então, né? Estamos de olho, viu? Estamos de olho. Nós parabenizamos quando tem que parabenizar, mas também cobramos quando tem que cobrar, né? Acabamos de parabenizar aí pelas obras que estão sendo feitas, mas por outro lado nós também cobramos, e aqui eu estou cobrando ao prefeito, estou cobrando aqui à secretária, né, em relacionado a essas respostas que a população precisa, tá certo? Mas vamos seguindo aqui, porque para além dessa questão também foi aprovada lá a mudança do nome de uma rua, na verdade uma homenagem póstuma ao pastor, o pastor Apolônio Brito, né, pastor centenário aqui na cidade de Itabuna, fundador de diversas igrejas batistas e que hoje foi homenageado um requerimento, um pedido, né, do vereador Zóia Amigo de Itabuna, que foi aprovado aí por todos os vereadores presentes, ou seja, a rua denominada Beira Rio ali no bairro Banco Raso passará a se chamar Pastor Apolônio Brito, Rua Pastor Apolônio Brito. Então vamos mostrar aí agora a nossa conversa com o vereador Zóia. Pode rodar. Continuando aqui na Câmara de Vereadores de Itabuna, estou ao lado do vereador Zóia Amigo de Itabuna, que foi autor hoje da propositura de mudança de uma rua lá no bairro Banco Raso para o nome do saudoso pastor Apolônio Brito. Vereador, como é para o senhor hoje propor esta mudança para o nome que é muito conhecido na nossa cidade e com certeza deixou um legado aqui para os itabunenses? Hoje é um momento de alegria poder homenagear nosso saudoso, né, a família Pastor Apolônio. A Rua Beira Rio vai mudar, né? Hoje vai ser a Rua Pastor Apolônio, onde eu aprendi, meu grupo aprendeu a fazer o social. O Pastor Apolônio é o fundador de várias igrejas de Itabuna. E o que eu levo até hoje no meu coração é a imagem do Pastor Apolônio matando fome, sede. E o Colégio Isa Brito, que é um colégio que tem 50 anos de existência dentro daquela comunidade. Que não atendeu só a comunidade, mas sim Itabuna. Saíram dali médico, professor, engenheiro, enfim, vários profissionais. Então,
É um momento de felicidade homenagear a família Brito e colocar ali na Rua Beira-Rio o nome da Rua Beira-Rio hoje, Pastor Apolônio Brito. É isso aí, quero agradecer a todos os vereadores, a dona Margarete, que me ajudou nesse projeto, e a todos os meus assessores. Muito bem, então você viu aí a fala do vereador propositor dessa mudança, que é o vereador Zói, amigo de Itabuna, e excelente homenagem, né? Para quem não sabe, pastor Apolônio Brito, um pastor plantador de igrejas, né? Igrejas protestantes aqui, pastor batista, inclusive, um pastor que deixou o seu legado, né? Não só na questão espiritual, não só na questão da história dos batistas, mas também na questão educacional, até porque fundou ali no bairro Banco Raso, né, o instituto, a escola Isa Brito. Dona Isa Brito, a esposa, inclusive, do pastor Apolônio, que funciona até hoje, escola que forma cidadãos e cidadãs itabunenses. Então deixou o seu legado, né? Conseguiu viver aí mais de 100 anos, viu, Ivan? O pastor Apolônio aí viveu cerca de mais de 100, salvo engano, foi 102 ou foi 104 anos, acabou falecendo o centenário pastor Apolônio Brito, né? Tem um livro escrito aí, o Apolônio, o multiplicador, enfim, né? De fato deixou o seu legado aqui na história itabunense. Volto a dizer, excelente homenagem, parabéns aí à Câmara por essa aprovação, parabéns ao vereador pela propositura. Mas também foi aprovado por lá hoje o título de utilidade pública para a associação que trabalha com o social lá no bairro Nova Itabuna, essa que é gerida aí pelo Padre Tony. A associação, salvo engano, fugiu aqui agora o nome da associação, não é Bom Jesus, não, é Bom Pastor, Bom Samaritano, olha, me lembrei aqui agora, no ao vivo é assim mesmo, né? A Associação Bom Samaritano do Padre Tony recebeu também o título hoje, a aprovação desse título de utilidade pública. E nós temos aí a imagem no momento em que o padre faz as suas considerações, faz o seu agradecimento. Pode rodar. Comida para esse povo, depois de termos a graça de conviver antes com o Covid, eu comecei a trabalhar no meio do povo, onde as famílias se trancaram, mas eu saí para visitar e ver os meus irmãos sem voz e sem besta na rua. Disse a Deus, vou levar o alimento para ele de manhã, de tarde, de noite, e se eu pegar o Covid, pego por amor. Então esse é o projeto, a missão da Associação Bom Samaritano é devolver a dignidade aos sem vozes e sem vezes, e eu contei com esta casa, estou muito feliz com esta casa, e representa o povo de Deus. Sou filho de Itabuna, nasci aqui, tenho 50 anos, passei fome e necessidade, eu sei o que é frio, eu sei o que é fome, eu sei o que é as pessoas perderam a dignidade. Deus me deu o privilégio de sair desta família, estudar há 10 anos para ser padre, sou irmão do Rei das Chaves, saí para fazer chave, saí da chave para fazer chaves espirituais. E aqui sou um chaveiro espiritual, aonde há necessidade, aonde há povo que necessita, eu abraço a causa, mas abraço a causa com todos vocês que são nossos representantes. Muito obrigado por esse apoio, muito obrigado à senhora Margarete também, ao senhor Heraclio Ávila e a todos os vereadores que no qual eu não faço distinção. Vamos caminhar junto, porque junto somos mais e junto venceremos. Obrigado a todos e obrigado à minha comunidade. Então tá aí o momento em que o Padre Tony, ele que é o líder, né, que eu quero parabenizar aqui, desta associação, que é a Associação Bom Samaritano, faz um papel social ali naquela comunidade do Nova Itabuna, que nós abraçamos, hein? Abraçamos aí toda a comunidade do Nova Itabuna, excelente propositura de utilidade pública, foi proposta aí pelo vereador Erasmo Ávila, viu? E tendo como relator o vereador Babá Cearense, hoje aí na Câmara de Vereadores de Itabuna. Olha, daqui a pouquinho nós falamos mais sobre essa questão também aí da Câmara. Nós vamos para o rápido break, tá certo? Nós falamos novamente, porque também teve uma situação aí, uma cobrança que foi feita relacionada à questão das taxas abusivas, da forma abusiva que está sendo a Zona Azul aqui em Itabuna, hein? Muita atenção. Os vereadores também chamaram a atenção relacionada a essa questão da Zona Azul. Já passou da hora,
né, a questão das cobranças abusivas, segundo informações, tá certo? Daqui a pouquinho nós vamos mostrar aqui para vocês, porque nós vamos para um break e já nós retornamos com essas e muito mais informações. Não sai daí. Rafaela pega a estrada todo dia para ensinar um monte de criança. Caminho pro futuro. O destino de seu Jailson é a feira. Caminho pro trabalho. Vitor e Milena voltam para o carinho da família. Caminho pro amor. Mais que estradas, pontes, aeródromos e aeroportos, o governo do estado entrega caminhos. É mobilidade, infraestrutura e cuidado para adiantar seu lado. Bahia, governo do estado presente, trabalha pra gente. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV Cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história. Rafaela pega a estrada todo dia para ensinar um monte de criança. Caminho pro futuro. O destino de seu Jailson é a feira. Caminho pro trabalho. Vitor e Milena voltam para o carinho da família. Caminho pro amor. Mais que estradas, pontes, aeródromos e aeroportos, o governo do estado entrega caminhos. É mobilidade, infraestrutura e cuidado para adiantar seu lado. Bahia, governo do estado presente, trabalha pra gente. Muito bem, de volta com o nosso TVI News, segunda edição, com muita informação para você. Você que nos acompanharam aí no último bloco, estávamos mostrando aqui, direto do plenário, tudo que aconteceu por lá hoje na Câmara de Vereadores. Daqui a pouquinho nós continuaremos falando, porque houve cobrança relacionada à questão aí da Zona Azul, hein? Aqui no nosso município. Daqui a pouquinho nós estaremos falando aí, porque deu o que falar lá no plenário também. Mas vamos continuando com as demais informações e dessa vez nós vamos falar sobre um morador que foi agredido e teve também a sua moto incendiada. Isso mesmo, minha gente. Isso aconteceu em um protesto na BA 549, mais precisamente na cidade de Piauí, hein? Também é outro tipo de violência, né? No momento em que existe aí o incêndio dessa moto e, logicamente, a agressão física desse cidadão. Mas vamos entender melhor o que aconteceu. O fato é que um protesto que foi realizado aí na noite do último domingo, no dia 14, na BA 549, né, entre as regiões aí do Córrego das Pedras e o Itaibó, mas lá na cidade de Piauí, na verdade, tanto o Córrego como o Itaibó fazem parte do município de Piauí, acabou terminando nesse ato de violência e acabou deixando um morador da zona rural bem ferido, hein? O ato, que pedia então melhorias na infraestrutura das estradas, teve um momento de tensão a partir do momento em que o motociclista, conhecido aí como Luciano Lima, de 26 anos, foi então parado e agredido, e a sua moto foi incendiada, né, lançada aí
na vala aberta pelos manifestantes. Lamentável, hein, gente? Muita violência. Já chega de violência de crime e ainda o pessoal aí fazendo protesto e ainda queimando a moto de terceiros. O fato é que, segundo as informações, o jovem, ele retornava de uma localidade chamada você vê a imagem, inclusive, da moto. Olha aí, ficou totalmente queimada, hein? Ele voltava exatamente de Apuarema por volta das 22 horas, hein? Quando então se deparou com bloqueio na rodovia. Lembrando que o grupo estava interditando aí a via, cavando uma vala de um lado para o outro da pista. E ao pedir passagem, o Luciano então foi impedido e acabou discutindo com alguns participantes deste suposto protesto, na verdade, né? Em seguida, ele foi então agredido e precisou fugir a pé, deixando a sua moto para trás, que acabou sendo destruída pelas chamas. E você vê exatamente nesse momento a imagem dessa moto destruída pelas chamas, hein? Lembrando que na manhã de ontem, na segunda-feira, o rapaz precisou ser socorrido, levado para o hospital e, de acordo aí com familiares, o Luciano é reconhecido na comunidade do Souza como um homem trabalhador e que também aumentou, isso logicamente acabou aumentando a indignação de todos, até porque era um trabalhador, utilizava essa moto para o trabalho, né? Acabou chamando a atenção de todos aí, trazendo indignação. Um dos parentes aí do Luciano disse o seguinte, olha, abre aspas, a gente apoia o protesto, mas não dessa forma. Estamos revoltados e tristes com a covardia que ele sofreu, hein? As testemunhas também relataram que as agressões foram praticadas por dois irmãos que estavam ali participando desse movimento, né? E os familiares também criticaram a omissão, viu, gente? Não só a agressão, mas também a omissão dos demais que estavam presentes, que, segundo eles, nada fizeram para conter a violência. O caso deve ser, então, registrado na Delegacia de Polícia Civil, hein? Já na manhã de ontem, como nós falamos aí, equipes da prefeitura estiveram lá na localidade e acabaram fechando a vala que foi aberta pelos manifestantes, reestabelecendo o tráfego de veículos por lá, né, nesse trecho. Além do bloqueio da via, o protesto também afetou temporariamente o serviço de internet na região, ou seja, diversos transtornos para esse pessoal aí da região do córrego, lá na cidade de Ipiaú. O fato é, gente, todos nós temos direitos e deveres, né? O nosso direito, de fato, é muito claro. As pessoas, elas lutam muito pelos direitos, mas acabam se confundindo e se perdendo nessa luta. Muitas vezes a pessoa está lutando pelo direito e acaba perdendo toda a razão ao não cumprir com seus deveres. Esse cidadão que estava passando com a moto tem todo o direito de passar a qualquer momento, de ir e de vir. Eu, particularmente, sou muito contra a questão de protestos em BRs, em BAs, em vias, porque, de fato, atrapalha e fere o direito do cidadão, que é o direito de ir e de vir. Mas nós estamos falando ali de um cidadão conhecido. Segundo informações do Luciano, ele era muito querido naquela comunidade. É muito querido naquela comunidade. E ao tentar passar, não tiveram a capacidade do diálogo. Estou falando isso aqui todos os dias. Acabaram, então, brigando. Acabaram, então, entrando em luta corporal. Os demais, por estarem em número maior, acabou agredindo o próprio Luciano, que teve que fugir, e ao fugir, teve, então, a sua moto totalmente queimada. Pode botar em tela cheia, por gentileza, Cássio. E a moto ficou nesse estado aí, ó. Olha o estado da moto. Coloca esse daí, ó. Totalmente queimada. Ou seja, acabou perdendo o seu veículo aí, né? Acabou perdendo a sua motocicleta, lamentavelmente. E aí eu gostaria de mais uma vez dizer, violência só gera violência. Se vocês estão no direito aí de protestar, devem respeitar também o direito das outras pessoas. Eu sou muito daquela linha, Silva, de que o nosso direito começa quando os outros terminam. Então, para que eu possa protestar, eu tenho que entender que as outras pessoas também têm direitos. Deve-se sim protestar, deve-se sim chamar a atenção do poder público, e existem diversas outras formas de chamar a atenção do poder público, não só fechando vias. A exemplo é ir para frente do município, vai para frente da casa do prefeito lá pedir para protestar, né? Chamar a atenção, mas logicamente de forma ordeira, viu, gente? Jamais nós vamos citar aqui violência, mas de forma ordeira, né?
Mas eu gostaria de dizer aqui, deixar a reflexão, que o nosso maior protesto em relação à questão do poder público é no momento em que está você que está me assistindo, e a urna eletrônica. Esse é o momento do maior protesto, que você vai ali protestar com o seu voto. Porque muita gente acaba não dando importância para o voto e depois está lá protestando. Ou seja, elegem pessoas, né, que eu não estou aqui fazendo juízo de valor também do prefeito, que eu nem sei quem é, de fato, o prefeito de lá de Piauí. Mas elegem pessoas, ou é prefeita, né? Salvo engano, é uma prefeita lá. Enfim, não importa nesse momento. Mas o fato é, se você elege mal os seus representantes, não adianta ficar protestando depois. O seu maior protesto é no momento do voto. Não serviu a população, não vote de novo. Mude. Porque, como sempre costumo dizer aqui, seja vereador, seja prefeito, deputados, senadores, governador, presidente da República. Todos esses são servidores do povo. Todos esses são servidores públicos. E se não deu certo, tem que trocar, né? Então, volto a dizer, nosso maior protesto é no momento do voto ali, viu, gente? Nosso maior protesto é no momento do voto. Mas está aí esta informação quando o morador foi agredido por pessoas comuns como ele, dentro do seu direito, que era de ir e de vir. Muito bem, vamos seguindo aqui, Cássio, vamos seguindo com mais informações, lembrando daqui a pouco nós teremos o quadro aí com o nosso Barbosa Filho, ele que vai trazer informações de bem-estar, né? Daqui a pouquinho aí o quadro com o nosso Bem Viver, né? Não é bem-estar não, bem-estar é da outra concorrente, na verdade é o Bem Viver. Mas agora nós vamos voltar para aquela situação lá da Câmara, vamos ouvir agora o momento em que a vereadora Vilmacy, ela faz o seu discurso e faz uma cobrança importante, que vocês vão saber aqui agora, que é relacionada à questão da Zona Azul. Vamos ouvir. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora Vilmacy. Boa tarde a todos e todas, quero aqui cumprimentar todos os vereadores na pessoa do vereador Thales, que está assumindo a presidência agora, que está na presidência. É coisa rápida, mas acho que é importante, sobretudo para os vereadores que já estavam aqui, que vêm da segunda legislatura. Nós temos esse compromisso e essa responsabilidade com a cidade. Tem um tema que o próprio Ronaldo Geraldo já pautou aqui nesta casa, e Caiá, que já saiu, mas também pautou esse assunto, mas também é pauta de todos os outros vereadores. Estou chamando aqui a atenção para a gente rediscutir essa situação, porque todos os vereadores que passam pela cidade, eles acabam sendo cobrados. Eu só estou aqui, está cobrando. R$3 a pessoa paga quando estaciona, porque nem todo mundo tem um aplicativo, e quando você passa pouca coisa de 1 hora, você chega, você é multado, você é duplicado para pagar. Você tem que pagar, não é mais 3, porque você ultrapassou a 1 hora, você tem que pagar mais R$6 com uma aplicação de multa. Então, isso tem sido uma reclamação recorrente na sociedade, e eu chamo a atenção porque essa lei, vereadores, ela foi aprovada aqui nesta casa. Construir a solução, de construir a solução. E isso não é demérito, a gente reconhecer que a sociedade está reclamando, e de fato está. Os meus pares que andam comigo reclamam. Duarte, que hoje é aniversário dele, todo dia reclama. E nós precisamos, e às vezes a gente já quer assodado com os agentes que estão ali, né, fazendo a cobrança, mas eles estão aplicando uma regra da empresa, mas que foi aprovado nessa casa. Então, nós precisamos fazer uma comissão, Paulinho, você também ingressar nessa propositura para a gente rediscutir e trazer uma nova versão que contemple a sociedade, porque da forma que tem muita reclamação e, de fato, na minha humilde opinião, que eu não entendo de tudo, é um abuso. Você ultrapassa 1 hora, 15 minutos, você ultrapassou 15 minutos, você está sendo punido. Ao invés de você pagar mais 1 hora, você tem que pagar 6, que é equivalente a R$3, você tem que pagar R$6. Então, muitas vezes você estaciona, vai resolver uma demanda,
e você acaba atrasando, é no laboratório, é numa loja, é em um banco, você estima 1 hora, mas ultrapassa às vezes 15 minutos, 20 minutos, enfim, tem que ter uma maneira, vereador Ronaldão, para a gente dirimir essa demanda e dar essa resposta para a sociedade. Isso tem incomodado esta casa e tem me incomodado, sobretudo nós, eu, Ronaldão, Simvaldo, os vereadores, Ricardo, que nós aprovamos essa lei, então nós somos corresponsáveis de criar essa solução. Todo mundo pediu a parte, vou dar a parte para todo mundo. Muito bem, muito bem. Então você vê aí o momento em que a vereadora Vilma, ela se posiciona. E aqui eu gostaria de mais uma vez parabenizar o posicionamento. Por quê? Está fazendo o papel. Alguém pode dizer assim, mas precisa parabenizar para fazer o papel? Infelizmente, muitos sentaram nessas cadeiras aí e não tiveram coragem de tocar nesse assunto. Essa é a realidade. Porque a população de Itabuna tem sofrido relacionado também a essa questão da Zona Azul, o que é um abuso. E nada mais, nada menos, uma vereadora, um vereador, para poder tratar desse assunto. Até porque os senhores e a senhora, na legislatura passada, votaram autorizando que essa empresa pudesse estar aí operando. E agora, logicamente, chegou o momento de cobrar, né? Até porque muita gente está sendo lesada, hein? Muita gente está sendo lesada, segundo informações, até algumas regras não estão sendo obedecidas, né? Então, excelente colocação aí, por isso que nós parabenizamos aqui esse posicionamento, lembrando que esse foi um posicionamento na sessão ordinária do dia de hoje, aí da vereadora Vilmaci Oliveira, né, do PCdoB. Lembrando, um abraço aqui para minha amiga, a professora Adriana Tumissa também, que assumiu aí a presidência do PCdoB na última, salvo engano, no último domingo, né? Um grande abraço para a senhora, viu? A professora a Adriana Tumissa, pessoa muito gente boa, competente, enfim, minha amiga, né? Eu falo assim, muita gente tá falando aí, tá enchendo linguiça, apresentador? Não, mas é porque é uma pessoa de fato competente e que merece muito estar onde de fato está, tá certo? Vamos continuando por aqui, agora com mais informação, dessa vez a informação lá de São Paulo, viu? Porque o ex-delegado-geral da Polícia Civil lá da cidade de São Paulo, ou do estado de São Paulo, melhor dizendo, foi executado em uma emboscada na cidade de Praia Grande, certo? As imagens aí de câmeras de segurança registraram um momento em que o ex-delegado da Polícia Civil lá paulista, o Rui Ferraz Fontes, foi então brutalmente assassinado. Isso mesmo, gente, foi brutalmente assassinado. Isso aconteceu na noite de ontem, na noite de segunda-feira, dia 15, como eu disse, na cidade de Praia Grande, que é litoral aí paulista, hein? A gravação mostra então o veículo conduzido por Rui sendo perseguido e também em alta velocidade após ele deixar a sede. Você vê imagens aí do Rui, após ele deixar a sede da prefeitura de Praia Grande, onde então ele estava atuando aí como secretário de administração. Ele tinha sido então ex-delegado-geral da Polícia Civil e agora em Praia Grande ele estava atuando como secretário de administração lá do município. Em um cruzamento, o carro do ex-delegado acabou colidindo contra um ônibus e acabou tombando. Você vê aí a imagem exatamente desse carro tombado e também do ônibus que ele acabou tombando, né? E aí logo em seguida, 3 criminosos acabaram então descendo do automóvel em que estava, perseguindo, né, o Rui, e que foi utilizado logicamente nessa perseguição, e armados, né, acabaram então disparando diversas vezes contra o carro do secretário e ex-delegado-geral da polícia, o Rui Ferraz. Lembrando que esses homens estavam armados com fuzis, viu, gente? Em 2019, vale a pena lembrar e dizer aqui, Rui, ele foi, melhor dizendo, em 2019 ele foi jurado, né? Jurado de morte aí por Marcos Williams Camacho, o Marcola. Eu acredito que muita gente conhece, sabe, já ouviu falar quem é o Marcola, apontado como a principal liderança da facção criminosa lá de São Paulo.
o PCC, é isso, Marcola. E ele foi jurado de morte pelo próprio Marcola, isso em 2019, após a transferência do criminoso para o sistema penitenciário federal. Lembrando que ele era o delegado geral, né? Ele que era formado em Direito e era ex-delegado, possuía aí a especialização em Administração Geral e Financeira em órgãos públicos. Ele também participou de cursos internacionais, né? Enfim, tem todo aqui o currículo do Rui, o ex-delegado geral, né? E durante sua trajetória também, vale a pena lembrar, ele acabou comandando aí delegacias e divisões de peso, né? Como a DENARC, que é de entorpecentes, e também a DEIC, que é a divisão, bem como também a divisão de homicídios lá de São Paulo, né? Acabou chegando ao topo aí da carreira, ocupando o cargo de delegado geral, que acabou deixando, e logo depois assumindo o cargo de secretário de administração em Praia Grande, onde no dia de ontem foi brutalmente assassinado. E aí, tudo leva a crer, a polícia está logicamente investigando, mas se houve essa denúncia, na verdade essa denúncia não, se houve essa... Fugiu a palavra aqui, meu amigo Ivan. Hoje houve esse pedido, né, do próprio Marcola. Na verdade, em 2019, houve uma ameaça, né? A palavra é exatamente essa. Se houve essa ameaça contra ele desde 2019, a polícia já tem uma linha de investigação. Né? Então, vai começar a se investigar se de fato há uma relação desta ameaça, ou do próprio Marcola, com este assassinato brutal do Rui, né? Que era o ex-delegado-geral da Polícia Paulista. Lamentavelmente, hein? Lamentavelmente. Imagina a aflição que ele não ficou. Porque saiu aí correndo, ele percebeu provavelmente, né? Acabou percebendo. E aí saiu dirigindo em alta velocidade, batendo nesse ônibus. Mas os bandidos tinham essa missão, que era exatamente de tirar a vida do Rui, e acabaram tirando de fato, né? Lamentável, viu? Lamentável. Lembrando também, o Ivan está falando aqui, o carro não era blindado, né? E aí nesse dia a informação é de que ele tinha um carro blindado e nesse dia não utilizou. Ou seja, as pessoas poderiam, né? Uma conjectura nesse sentido aí também, né? Alguém pode ter algum informante aí, alguém próximo, que pode ter informado que ele estava em um carro que não era blindado. Enfim, porque ele já andava de carro blindado exatamente porque tinha sido jurado por um cidadão de alta periculosidade. Na verdade, um criminoso, né? De alta periculosidade. Então, lamentável aí, nossos sentimentos a toda a família do Rui, né, que acabou então morrendo de forma trágica e prestou seu serviço a toda a população do estado de São Paulo, né, delegado de carreira, enfim, como acabamos de falar aqui, tá certo? Infelizmente a violência, né, existia um político por aqui que falava que a vingança é um prato que se come frio, ou seja, ele jurou desde 2019, nós estamos em 2025, 6 anos se passaram e aí aconteceu essa situação. Muito bem, nós vamos seguindo por aqui com mais informações. Vem comigo, meu amigo Cássio, porque dessa vez nós vamos falar aqui de uma informação agora da nossa região. O DPT da Bahia informa aí que os laudos do caso das 3 mulheres lá na cidade de Ilhéus, né, desse triplo homicídio, ainda estão em andamento, ou seja, ainda não foram concluídos, viu? Isso é importante dizer porque existem muitos burburinhos por aí, né? O Departamento de Polícia Técnica aqui da nossa Bahia, o DPT, divulgou uma nota no dia de ontem, esclarecendo que ainda existem exames periciais em andamento que são relacionados aí a este caso das 3 mulheres que foram encontradas mortas. Ontem fez exatos um mês, né? Completou-se um mês desse triplo homicídio lá na cidade de Ilhéus no mês de agosto. De acordo com o órgão, assim que todos os laudos forem então concluídos, os documentos serão então encaminhados à Polícia Civil e os responsáveis pelas investigações, né? Lembrando também que o Departamento de Polícia Técnica reforçou aí que está empenhando todos os esforços necessários para auxiliar na elucidação desse bárbaro crime, né? Tanto na identificação da autoria, quanto também na definição da dinâmica que levou às mortes dessas mulheres que até então segue sob investigação, sob sigilo, e também
sobre muito suspense. Na verdade, todo mundo quer saber, né? Nós já estávamos caindo meio que no esquecimento, né, Ivan? Esse caso aí. Mas agora acabou voltando à mídia, logo depois da divulgação por parte da própria polícia, que negou ter encontrado vestígios aí de DNA do Thierry, né? Que acabou confessando, tanto na faca como também nos corpos das vítimas. Mas o fato é que essas investigações ainda não terminaram. Daí a importância do DPT informar, né, que ainda existe apurações, que o trabalho ainda não foi concluído, até porque cessa de uma vez por todas toda essa questão de conjectura, essa questão toda aí, foi, não foi, enfim. Dentro do tempo exato, eu tenho certeza que a polícia dará a resposta, tá certo? O que não pode é deixar o caso de fato cair no esquecimento e arquivarem, e eu tenho certeza que isso não irá acontecer, porque a nossa Polícia Civil, existem lá muitos investigadores, existem pessoas que são competentes, logicamente, para elucidar esse crime, né? Não é um crime fácil, diga-se de passagem, não é um crime fácil. Muito bem, minha gente, nós vamos agora ao quadro Bem Viver com o nosso Barbosa Filho. Amanhã, se Deus permitir, eu estarei de volta com mais informações para vocês aqui do nosso TVI News, segunda edição, tá bom? Então, vamos agora ao quadro com o Barbosa Filho, Bem Viver.